Queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvar a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Jesus, também ao nosso pastor por esse privilégio de ministrar a palavra. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4. Nós leremos o verso 32 e vamos entrar no capítulo 5 e ler o verso de número 1 e 2 também. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a ministrar a sua palavra. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Sede, pois, seguidores de Deus, imitadores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Sede, pois, imitadores de Deus. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma das doutrinas que Paulo desenvolve, tratando a questão da referência, os nossos referenciais, aqueles que nós imitamos. É fácil compreender aqui o que está sendo dito. Sede, pois, imitadores de Deus. Efésios, ela é uma carta especial, pois Paulo, quando ele desenvolve o seu pensamento teológico, escrevendo as outras igrejas, Paulo escreve as cartas e há sempre uma intenção, ou de corrigir alguns desvios doutrinários que está acontecendo naquela comunidade local, ou Paulo está dando uma resposta a algumas dificuldades que esta também igreja local está passando. Mas aparentemente, a carta aos Efésios, Paulo está no momento de reflexão. Toda vez que nós entramos em reflexão sobre as questões espirituais, coisas importantes passam a fluir. E é o que acontece em Efésios. Ele começa no capítulo 1 falando sobre as bênçãos que nós fomos presenteados pelo Deus Pai, também as bênçãos que nos alcançaram através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele continua desenvolvendo o seu pensamento das bênçãos que nos alcançaram pelo Espírito Santo, um revestimento, um selo, a identidade, a marca. No capítulo 2, ele está desenvolvendo, ou melhor dizendo, uma exposição do cenário que nós estávamos e agora o cenário que nós passamos a viver por causa dessas bênçãos que Deus nos cercou. E aí, quando chega nesse capítulo 3 e prossegue para o 4, 5, ele começa a desenvolver a prática do pensamento. Primeiro, ele mentaliza a questão da palavra, aparentemente essa palavra desce ao coração e ela chega agora a um momento de prática. E isso é importante, porque o Evangelho, ele não é só de conhecimento, mas ele é um Evangelho de prática. Esta carta demonstra a unidade que nós temos em Cristo Jesus. Olha só, nós somos um corpo, com diferenças, com dificuldades distintas, mas somos um corpo. É por isso que Paulo diz nesta carta que Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a nossa referência. E qual era o significado de imitar para os irmãos em Efésios? Porque nós temos que entender também o significado do imitar, da referência para o povo local. A teoria, ela demonstra a imitação e a prática, porque naquela época existiam os teatros. Então, primeiro se imitava, depois
você passava isso para a prática. Era o que acontecia naquele tempo. Por isso que Paulo fala, olha, vocês têm que ser imitadores de Cristo. Não é apenas um teatro. Vocês têm que também praticar isso na sua vida, no seu particular, no seu dia a dia. Agora, e para nós, qual que é esse significado? Porque Paulo está dizendo para nós, olha, imitem a Cristo. Cristo tem que ser a sua referência. Em primeiro lugar, a mente é impactada pela palavra. É aquilo que Paulo fala, olha, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Segundo, o coração processa, porque escutamos falar de Deus, o nosso coração processa. É algo diferente, irmãos, porque só sabe o que é isso quem foi mexido pela palavra, quem foi alcançado pela palavra. Não é coisa humana, pois eu posso estar falando aqui, e nesse exato momento essa palavra pode estar aí queimando no seu coração nesse exato momento. É o coração processando. E em terceiro, nós colocamos em prática. Em outras palavras, para ficar bem claro, eu escuto falar que através da oração, cadeias são quebradas. O coração processa, eu preciso orar. Terceiro, eu oro. E quarto, o resultado, Deus entra com uma providência e cadeias são quebradas. Que coisa gloriosa! É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está se referindo aqui. Agora, por que imitar? Por que eu devo imitar? Cristo é um instrumento de Deus para a igreja. Cristo é um instrumento para mim e para você. É um Cristo que veio para nos salvar. Mas não para por aí, não fecha aí. Há uma continuidade que tem que ser exercida, porque assim como Cristo é a referência, é um instrumento de Deus para nós, a igreja é um instrumento de Deus para o mundo. Olha só, Cristo, instrumento para nós, igreja, instrumento de Deus para o mundo. Então tem que haver essa prática. Em meio a tudo isso, nós vemos um convite do apóstolo Paulo. Filhos queridos, sejam imitadores de Deus. Como imitar um Deus que eu não vi? Como imitar um Deus que eu não conheço face a face? Aí nós começamos a compreender como a teologia do apóstolo Paulo é profunda. Não é pensamento apenas do apóstolo Paulo, porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando João ele relata a vida de Jesus no capítulo 14, quando Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, Jesus olha para eles em meio à sua partida e diz, olha, quem me vê, a mim, vê também ao Pai. Ou seja, Cristo está falando para os seus discípulos, olhem para mim, que vocês verão a Deus. Olhem para as minhas atitudes, que é a reflexão, é o reflexo do próprio Deus agindo. Por isso que nós vemos insistentemente o apóstolo Paulo dizendo, imitem a Deus, imitem a Jesus, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2 e o verso 5, Paulo chama a atenção daqueles irmãos, para eles terem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o verso 1, Paulo diz, sede meus imitadores. Agora o negócio fica mais profundo, porque Paulo se apropria tanto de Cristo, Paulo vive tanto Cristo, que ele tem coragem, ousadia de dizer, imitem a mim, pois eu estou imitando a Cristo. Vocês estão me vendo andar? Oh, irmãos, aleluia, aleluia. Irmãos, permita-me ser muito fiel ao que o Espírito Santo coloca ao meu coração. Você pode dizer fielmente para as pessoas que têm você como referência, imitem as minhas atitudes, pois eu tenho imitado a Cristo. Será que nós podemos ter tamanha ousadia,
os reflexos das nossas ações, elas são tão realmente inspiradas em Cristo que nós podemos olhar e falar: imitem a minha vida. Sequer precisamos falar. Será que os nossos filhos, e agora eu também sou um pai, ele pode olhar para mim em um futuro próximo e dizer: eu tenho orgulho de me inspirar no Senhor Pai, na Senhora Mãe, porque as suas atitudes refletem a Cristo. Eu vejo Cristo na sua vida. Que inspiradores são os momentos. Isso não é saudosismo, como nós vemos homens e mulheres de Deus, ou talvez no momento da sua casa, no culto do lar, ou quando um filho, um neto, chega até o avô, a mãe, o pai e diz: eu tenho orgulho de você, pai, eu tenho orgulho de você, mãe, eu tenho orgulho de você, meu irmão, porque as suas atitudes refletem o caráter de Cristo. Esta é a mensagem de Deus para nós a todo instante: imitem a mim. É no trabalho, é Cristo refletindo em mim. É na escola, é Cristo refletindo em mim. É no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus irmãos, com os membros da igreja, Cristo refletindo. Cristo é o centro, Cristo é a referência. É isto que Paulo está dizendo: imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, o verso 13, ele também dá uma palavra muito forte. Ele diz: quem vos fará o mal, se fores imitadores do que é bom? Quem vos fará mal, se vocês imitarem aquilo que é bom, aquilo que é benéfico? Ele está falando do próprio Cristo, e ele conhecia bem a Jesus Cristo. Ele foi uma testemunha, ele viu todo o sofrimento, tudo que Cristo passou. Ele estava lá, mesmo quando ele negou, ainda que em um momento de covardia momentânea que esse apóstolo teve, se escondendo. Tamanha a pressão que ocorreu naquele dia em que Cristo foi crucificado. Você é um deles. E ele se esconde. Mas isso muda, o cenário muda, porque Pedro entende que agora ele verdadeiramente está servindo um Deus ressurreto grande, e que ele não pode se esconder. É isso que tem que acontecer com nós, irmãos. A fé é tão poderosa, o agir de Deus é tão grande em nossas vidas, que nós não podemos nos esconder. Eu preciso refletir a Cristo, eu preciso ser verdadeiramente um imitador de Cristo. Imitadores de Cristo. Agora, fica uma pergunta: se eu tenho plena consciência que eu devo imitar a Cristo, como imitar? A pergunta que fica é: imitar o quê? E como imitar? Eu quero me deter ao texto, eu não quero sair para exemplos específicos de Jesus Cristo. A palavra será objetiva, e eu espero que ela encontre espaço no coração dos irmãos. Estamos diante aqui, meus amados irmãos, de dois pilares da misericórdia de Deus. Preste atenção no que diz o texto, no capítulo 4, o verso 32, o apóstolo Paulo diz: sede amáveis uns para com os outros, compassivos. Estamos diante de dois pilares da misericórdia de Deus: bondade, benignidade, aquilo que é bom. Quando falamos em bondade, estamos falando do dar, do se doar. Mas aqui há um grande desafio para mim e para você, porque o exemplo de bondade que nós estamos diante é a bondade de Deus. É um grande desafio, é a bondade divina. Como são inspiradores os salmistas quando eles vão tratar a bondade de Deus. Salmo 100, verso 5 diz: como o Senhor é bom, e a sua misericórdia que dura para sempre. Davi nos incentiva a provar a bondade de Deus. Salmo 34, verso 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom. O que é bom? O que é bom para você?
O que é bom para nós? Bom para nós é tudo aquilo que Deus faz. O salmista, no Salmo 119, verso 68, diz: Tu és bom e fazes o bem. Paulo também escrevendo, diz que nós devemos estar encorajados a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo também diz: olha, todas as coisas, que coisa especial, cooperam para o bem daqueles que servem e amam a Deus. Se você é um filho de Deus, se você chegou até aqui e tem procurado refletir, imitar o caráter de Cristo, eu tenho uma boa notícia para você: todas as coisas cooperam para o nosso bem. O cenário pode estar todo controverso, mas ainda assim a bondade e misericórdia de Deus, elas se renovam todas as manhãs. Essa é a bondade que nós devemos ser imitadores, a que é estendida também aos nossos inimigos. É o grande desafio da bondade de Deus, da bondade divina, porque às vezes nós somos bondosos com aqueles que também são bondosos conosco, mas olhando para o caráter divino, olhando para o que Paulo está nos instruindo aqui, sejam imitadores de quem? Do irmão Misael? Não, sejam imitadores de Deus. E Paulo nos incentiva a olhar para Cristo. E o que Cristo fez por mim? E o que Cristo fez por você? Se entregou numa cruz, para que eu e você tivéssemos vida, aleluia, e vida em abundância. Mas Ele não faz isso só por aqueles que o amou, que o amam e que também o amará até a sua vinda. Ele fez por todo mundo. É o que João testifica no seu mini evangelho no capítulo 3, no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Cristo me amou, te amou, amou também aqueles que na nossa ótica não tem merecimento. Esse é o grande amor de Deus, é a grande bondade de Deus, é uma bondade que se estende também aos nossos inimigos. Isso nos conclama a revermos as nossas atitudes em alguns momentos. Quantas vezes nós queremos refletir ou estender a mão apenas àqueles que têm nos ajudado, mas o Evangelho, ele nos mostra algo muito além disso. É o estender a mão às vezes por aquele que você sabe que, desculpa a expressão grossa, que não vai com a sua cara. É amar aquele que talvez você sabe que em algum momento não está agindo de uma forma a cooperar conosco. Isso não quer dizer que você deve simplesmente agir sem ver tudo o que está acontecendo, não. Mas no mínimo a nossa atitude tem que ser uma atitude que reflita a bondade de Cristo. É um Cristo que em dificuldade no Getsêmani, sabendo que havia um entre ele que iria trair, que já tinha traído. É um Cristo que as pessoas não estavam aceitando ele. É um Cristo que as pessoas não estavam vendo a tamanha bondade deste homem em forma de Deus. É um Cristo que se esvazia de toda a sua glória, se faz semelhante a um homem. É um Cristo que é esbofeteado, é um Cristo que é torturado. Ainda assim esse Cristo permanece firme. Esse Cristo não arreda o pé da missão. Esse Cristo compreende que há uma natureza imutável no caráter dele, que é o caráter de Deus. É a natureza da sua bondade que não muda, e essa bondade não mudou. Essa bondade me traz e traz você neste domingo, nessa noite, nos preserva e continuará preservando, porque Deus é bom e a sua misericórdia
Dura para sempre. A misericórdia de Deus me sustenta. A misericórdia de Deus te sustenta. A misericórdia de Deus está nos sustentando. Quantos podem dar um aleluia, um glória por essa misericórdia? Aleluia, que gloriosa bondade, é a bondade de Deus, uma bondade que excede o nosso pensamento, o nosso entendimento. Lucas, ele demonstra algo importante sobre a questão da bondade, porque quando nós somos bons, quando nós fazemos aquilo que a palavra nos diz a fazer, a palavra também nos demonstra recompensas. Isso é glorioso. Esta é uma teologia viva da prática, porque quando a igreja pratica, recompensas tem da parte de Deus para aqueles que praticam. Viver em santidade terá reflexo e terá consequências na questão divina, e também é com a bondade. Lucas capítulo 5, verso 35, a parte diz assim, parte B diz: pois ele é benigno até para com os ingratos, pois será grande o vosso galardão. Olha aqui, que expressão aqui, na parte A ele diz: amai, pois, vossos inimigos, fazei o bem. E aí ele completa dizendo: pois será o grande o seu galardão. Enquanto você está amando, Deus está de olho na minha e na sua atitude. Enquanto nós estamos refletindo o caráter, a natureza da sua bondade, Deus está de olho em todas as coisas. Aos olhos humanos, talvez você possa ser um bobo, desculpa outra expressão, mas para ser bem claro, como pode agir dessa forma com aqueles que têm agido contra ele? Mas a palavra de Deus não nos mostra isso. Ela nos mostra que nós devemos sim amar a todos, ser bondosos com todos, independente. Eu faço isso não porque alguém está sendo bondoso comigo, eu faço isso porque Cristo entrou na minha vida, transformou essa vida, e eu não me contenho em guardar para mim. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. É o Espírito Santo que nos faz ser assim, porque crente que não tem, eu nem sei se eu posso dizer que alguém que não tem o Espírito Santo é crente, porque aqueles que têm o Espírito Santo na vida, eles são bondosos, são misericordiosos, é algo que inflama a alma, o coração, e há uma recompensa, porque há um galardão preparado para mim e para você. É a lei da semeadura, aquilo que nós plantamos. Como pode você, é a palavra que está dizendo, como pode você plantar o bem e ser afligido pelo mal, no sentido, num contexto da bondade? Ainda que nós sejamos desamparados pela humanidade, há um no céu que jamais nos desampara. Aleluia! Aleluia! É no ministério, pastores que aqui estão, podemos ser desamparados por todos, mas Deus no céu não nos desampara. Aleluia! O mundo em colapso, o mundo virando as costas para os valores, para a essência do caráter de Cristo e da bondade, porque muito em nossa nação se fala num contexto cristão e evangélico, muitos se dizendo cristãos e evangélicos, mas aqui há algo profundo que a palavra nos conclama a ser imitadores de Cristo, porque hoje é, amanhã não é, hoje se professa falando que é, hoje canta se dizendo que é, e amanhã não é, mas nós, a igreja viva, santa, lavada pelo sangue de Jesus, ela é bondosa o tempo inteiro, porque Cristo o tempo inteiro habita em nossas vidas. Sejam bondosos, bondosos uns para com os outros.
é o pensamento de Paulo, é a prática na nossa vida, é o momento no nosso lar, aonde o filho literalmente tira do sério, e a sua vontade, olha. Mas aí o Espírito Santo nos conclama a sermos imitadores de Deus, também no nosso criar, também no nosso relacionar, também no nosso praticar a profissão. Bondosos, sejam bondosos, porque se Deus não fosse bondoso para conosco, nós estaríamos em sérios apuros. Isso é ou não é verdade? Se Cristo não fosse bondoso e compassivo conosco, nós estaríamos em sérios apuros. Mas o que nós vemos no caráter de Deus é uma bondade incomensurável, incomparável. Quando olhamos para Efésios mesmos, quando voltamos o nosso olho, no meu caso, apenas uma folha da palavra de Deus, no capítulo 2, olha a bondade de Deus se manifestando aqui, olha a bondade de Deus se refletindo para nós, capítulo 2, verso 1, e vos vivificou, é a bondade de Deus que nos vivifica, estando vós em ofensas e pecados. Verso 2, olha que coisa, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, todos nós fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está se dirigindo à comunidade cristã, não está se referindo aos ímpios, está se referindo à comunidade cristã, porque nós também estávamos mortos, nós também ainda temos uma fagulha, que esse pecado, ele traz em nós, que às vezes nos distancia de Deus, é aquele querer fazer o que não deve ser feito, é aquele olhar o que não pode ser olhado, é a santidade que se distancia de nós. E quando a santidade se distancia de nós, nós literalmente nos distanciamos da presença de Deus. Mas olha só a bondade de Deus se refletindo, ainda que nós sumimos às vezes da presença dEle. Verso 4 diz, mas Deus, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, olha a bondade de Deus, pelo seu muito amor, com quem nos amou, aleluia. Verso 5, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. Eu quero dar uns segundos para você tributar a Deus a glória, aleluia, por essa bondade, por essa misericórdia. Pela graça nós somos salvos, pela graça, pela misericórdia de Deus que nos alcançou. Aleluia, aleluia, aleluia. Sejamos bondosos, porque Deus é bom para conosco. Deus é bom para conosco. Olha, não há coisa melhor do que pertencermos a esta família, a família de Deus. Porque quando Paulo diz, sede pois imitadores de Deus, como filhos queridos. Porque quem não é filho, sequer pode ter o desejo de imitar a Deus. Se não somos filhos, não teremos esse desejo. Mas se você chegou aqui, e o seu desejo é por ser de alguma forma mais próximo de Deus, ser por alguma forma igual a este Deus tão glorioso, bondoso, isso é sinal que você é um filho querido. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama e te trouxe aqui com esta mensagem, demonstrando o grande amor e misericórdia de Deus para conosco.
Não há lugar melhor do que nós estarmos na presença gloriosa do nosso grande e poderoso Deus. Há alguém entre nós, há alguém aqui que ouviu esta palavra e precisa urgentemente de um agir desse Deus bondoso e misericordioso. Eu quero orar por você. Deus entrará na sua vida e todas as coisas se farão novas. Não é o homem que dará solução para a sua vida, é Jesus Cristo, a fonte de toda misericórdia e de bondade. Há alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez em algum momento você se afastou, talvez em algum momento você achou que não era digno de estar na presença de Deus, mas eu tenho algo a dizer para você: nenhum de nós aqui somos dignos de estar na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus porque Ele é misericordioso. Jesus te ama, Jesus te ama. Saia do seu lugar, receba Jesus na sua vida e as coisas se farão novas. Há alguém aqui nessa noite, dê um sinal com a sua mão. Nós vamos orar e Deus fará nova todas as coisas. Há alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero perguntar mais uma vez, eu quero insistir, porque não há coisa melhor do que Jesus Cristo. Jesus Cristo alcançou a minha vida e a vida da minha família e tem feito coisas maravilhosas. Ele quer fazer na sua também. Há alguém? Aproveite essa oportunidade, dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar. Há alguém? Se não tem, que o Senhor Jesus te conceda outra oportunidade. Irmãos, nós ouvimos aqui que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A todos que estão aqui, e você também que está em casa, creia: Jesus é misericordioso, Ele ainda cura, Ele ainda restaura. A igreja crê nessa afirmação? Com as suas mãos aos céus. Ó Deus, 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 misericórdia, Pai de toda misericórdia e bondade, quantas necessidades. Eu quero te louvar, Jesus, porque nós estamos aqui. Que privilégio, em saúde, em paz, em harmonia. Nós não somos merecedores, mas aprove o Senhor nos conceder esse privilégio de ouvir a sua santa palavra, de entoar cânticos da alma a Ti. Agora, Deus querido, choramos com os que estão chorando, clamamos pelos necessitados. Atenda a oração da sua igreja, visita o leito de hospital, confirma a bênção, Senhor, sobre a vida, sobre o povo, Senhor. Que essa semana seja marcada por experiências contigo. Remecalabachuribicai, Tumacaiachorebecantalabalabachuribicai, Canchoribicalabachuribicalamai, Subicaianantolamacachere quentou, Amacaiachuribicantalabacalabacheca, Camaialabachuribicanalabayasei, Tubaracalachuribicandamanai, Chamantole calachuribi calabacaya, ei canchola bacalachore becai, sude me cantola macaia se, aramanchole becalaia su, arabachuribi canta la macase que becai, aramantole calachuribi cai. Sou eu que estou agindo, rebecalabaia se. Marquei esta noite apenas para completar a mensagem que eu já tenho falado com este povo. Sou eu que tenho cuidado e as minhas misericórdias, as minhas mãos que estão estendidas, guardando esta igreja, esta casa. Apenas louve o meu nome e creia que sou eu que estou agindo. Dibalabashuribicai, ela mancantola magacerebica.